quanto tempo antes de construírem o CPQD. Estou aqui desde 1988. Faz tempo, hein? Vou voltar um pouquinho no passado, né? Quando eu cheguei aqui, quando o CPQD era o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações da Telebrás, né? Eu comecei a estagiar no CPQD lá no centro da cidade em 1979. Então, ainda o CPQD tinha sido recém-criado em 75. Ele começou a atuar como um centro de pesquisa no prédio da Embratel, lá no centro da cidade, perto do Mercadão. A parte de fibra ótica estava lá perto do Campo dos Amarais. Tinha a parte administrativa em frente da prefeitura, num prédio comercial lá em frente da prefeitura. Então, desde 79 que eu estou aqui, eu vi a planta do CPQD ser começada a construção, as obras aqui, movimentação de terras. Então, vi os prédios serem feitas as fundações, a construção deles, até que na inauguração, creio que em 81, a gente se mudou para cá. A gente, na época, não tinha ideia dessa dimensão, o que é o setor de telecomunicações, o que esse centro fazia de fato. E quando a gente chega aqui no CPQD, você vê o quanto o CPQD sempre esteve à frente, né? Quando estavam lançando o cabo óptico, a fibra óptica, né? Saindo dos cabos metálicos, né? Que era a origem de tudo das telecomunicações, o CPQD já estava pensando em sistemas ópticos, né? Em sistemas de multiplexar os sinais na mesma fibra. Eu trouxe esse aqui, que é um catálogo do CPQD ali do final da década de 80. Nessa época, o CPQD, né, ele era conhecido como o quinto maior centro de pesquisa do mundo, né? E, é claro, estando no Brasil, qualquer cidadão da Europa, dos Estados Unidos, ia falar, mas aquele é um país tropical, como que ele pode ser o quinto maior centro de pesquisa do mundo? Então, o CPQD produziu um catálogo que contrastava isso e com a criatividade muito grande. Então, eu vou mostrar algumas fotos aqui. Uma foto de uma arara segurando uma pastilha que tem inúmeros chips de circuito integrados que eram feitos aqui no CPQD. Por exemplo, esse aqui é um cabo de fibras óticas, também desenvolvido aqui, onde uma borboleta tropical estava pousada. E assim vai nesse catálogo, né? Ele mostrava todas as tecnologias. Esse aqui é uma placa provavelmente usada no trópico, né? Não tenho certeza absoluta, com bananas ao redor. Sim, nós temos bananas, mas também temos tecnologia. Acho que o CPQD, na sua vida toda, né, que a gente tem uma extensa vida como instituição de pesquisa, né, a gente sempre trabalhou para o bem da sociedade brasileira. Que a gente já fez muita coisa aqui no CPQD, né? Se eu começar a história lá na década de 79, quando eu vim para cá. No final da década de 70, a tecnologia de comunicações óticas, mais especificamente de fibra ótica, ela veio da Unicamp para o CPQD, trazida por alguns especialistas da Unicamp e depois alguns vieram até ser contratados. O início da década de 80 até 90 foi onde que a fibra ótica ela foi produzida como um produto aqui no CPQD e foi transferida para a indústria. Mas não é só a fibra ótica em si, ela não funciona se não tiver todos os equipamentos que também foram desenvolvidos aqui e transferidos para a indústria. A fibra ótica acho que é um dos grandes, né, desenvolvimentos. Por quê? Porque a tecnologia partiu do zero e é parte da história do CPQD, né? O pessoal deve ter contado do famoso galpão nos Amarais, onde a gente fez a primeira pré-forma de fibra. Então a tecnologia realmente foi desenvolvida, né, com o CPQD junto com parcerias, do zero praticamente. Depois vieram os cabos, né? Nós tínhamos no país os telefones públicos que usavam moedas, fichas. Essa distribuição, esse ecossistema, ele era muito caro para as operadoras brasileiras. Havia o desafio de como é que eu posso melhorar esse sistema, torná-lo mais produtivo, né?
mais eficiente para a Telebrás. E uma das coisas que aconteceram, das ideias que vingaram era, poxa, por que não criar um telefone público que não tenha tantos custos de manutenção como aquele tradicional? Ele precisava de um acesso humano para carregar fichas, para pegar o depósito de ficha, reembalar essas fichas, distribuí-las novamente no mercado. Então nasceu a ideia de fazer um telefone mais simples, mais eletrônico, mais digital mesmo, né? Então nasceu o telefone público a cartão indutivo. E o cartão foi o grande diferencial para isso. É uma tecnologia desenvolvida aqui dentro do CPQD, patenteada pelo CPQD. Um dos fabricantes, inclusive dos parceiros do CPQD, chegou a ser em 2000 e 2001, que eu lembro, né, o maior fabricante de telefones públicos do mundo, superando inclusive a indústria chinesa naquela época, que já fazia muita coisa. Tem muita coisa do setor de telecomunicações, e vamos citar algumas coisas que ficam fáceis, né? O cartão, né? É fácil da gente identificar, todo mundo usou cartão aqui, o pessoal de um pouco mais de idade, né? Que a gente usou cartão telefônico. Por exemplo, muitos não associam, mas todo o Sistema Brasileiro de TV Digital foi coordenado pelo CPQD. A gente encontra, que a gente não olha muito, né? Mas se a gente olhar o telefone celular da gente, tem um carimbinho ali escrito Anatel, não tem? Certificado Anatel. Tá? O CPQD é um dos poucos laboratórios e sempre pioneiro que faz a certificação desses produtos. A gente pode dar um exemplo, o pessoal mais velho sabe que no começo o celular explodia. Quantas vezes a gente escutou essa história, o celular explode, né? Todo o desenvolvimento de ensaios, de testes que foi feito aqui no CPQD, foi colocado regulamentação, né, que foi desenvolvida pelo CPQD em parceria, lógico, com os órgãos regulamentadores, Anatel, Inmetro, e hoje são raros os casos. Por quê? Porque são produtos certificados, tem norma, os fabricantes seguem, e o usuário, que é a pessoa que não é técnica, tem que exatamente o que ele precisa saber. Ligo o celular para carregar, o resto está bom, eu não preciso me preocupar se ele vai pegar fogo ou não. O contrato 7.000 foi um instrumento que foi elaborado pelo governo na época da privatização do sistema Telebrás, para garantir que, na época que a gente era o centro de pesquisa e desenvolvimento da Telebrás, portanto, a gente respondia para o sistema Telebrás, então a gente tinha um tipo de gerência, modelo de negócio completamente diferente do que a gente teria que começar a partir da privatização, quando nós nos tornamos uma fundação. Então, esse contrato foi elaborado para que as empresas que assumiram as antigas estatais continuassem a manter o CPQD por um determinado período, para que o CPQD tivesse esse tempo de se organizar para poder se gerir pelas suas próprias pernas a partir de um certo tempo, né? O embrião do produto foi o Sagre e de lá para cá ele evoluiu até chegar no gerência da planta. Então, naquele momento da privatização das grandes teles, ele foi implantado, expandiu para as grandes empresas aqui do Brasil, iniciou principalmente nas estatais e depois ele expandiu para a GVT. E daí ele foi expandido aí para várias empresas aqui do Brasil e para fora do país, né? Quando a gente teve uma operação muito bem sucedida na Telefônica Brasil, o grupo espanhol que controla a Telefônica levou ele para o Chile, para a Colômbia. Agora, recentemente, a gente conseguiu implantar no Peru, mais recentemente. Todos eles são sistemas de USS, por isso que a gente fala de suíte USS. Switch porque é mais de um sistema e o USS que são sistemas de suporte à operação. Nós começamos a fortalecer todo esse conhecimento, toda essa vanguarda tecnológica. Começamos a criar empresas, né? Antes a gente ajudava a criar as empresas para o país, né? Aí o CPQD começou, além de ajudar a criar empresas para o país, criar empresas próprias, né? Para dar vazão a essa evolução tecnológica, que foi a Padtech. Criamos também a empresa nossa dos Estados Unidos, CPQD USA, levamos o CPQD para Angola, fortalecemos as empresas que a gente tinha criado antes no processo estatal, né, quando o CPQD pertencia ao sistema Telebrás, que foi a Trópico. Eu me lembro uma coisa muito marcante, por exemplo, a inauguração da primeira central Trópico R em Brasília, no Lago Sul.
A gente fez uma instalação da Trópico R, lá do primeiro protótipo do Trópico R industrial, para ser inaugurado pelo presidente da República na época, eu não me lembro mais quem era, mas aquilo foi uma movimentação assim, foi quase que o departamento inteiro para lá. Olha que a gente tinha umas 300 pessoas no departamento naquela época, mas aquilo foi uma coisa bem marcante, a primeira central telefônica CPAT funcionando no mundo. Fomos precursores da síntese de fala para o português no mundo. Desenvolvemos soluções de acessibilidade para auxiliar deficientes audiovisuais e pessoas não alfabetizadas. E muitos trabalhos, eu gosto de ressaltar isso, do texto fala, se voltaram para atender demandas de deficiências. Nós criamos leitores de tela para cegos, né, para deficientes visuais, aplicações móveis para que você pudesse ler livros, reconhecer objetos apontando a câmera. Eu gosto de dizer que a fala, o síntese de fala e depois do reconhecimento de fala, foi uma das pedras fundamentais para que a gente pudesse, com certa maturidade, absorver a chegada da inteligência artificial. IA, ela ainda vai evoluir bastante, apesar de muita gente pode estar espantado com o que já viu, né? Que na verdade foi uma popularização do que muita gente que estuda IA já conhecia. Acho que tem muito chão pela frente para a própria inteligência artificial, cada vez mais popular, cada vez mais commodity, cada vez mais acessível e cada vez mais presente na educação, no dia a dia das pessoas, né? Veja, a máquina de lavar roupa hoje já tem IA, sua televisão já tem IA, né? Então acho que o CPQD está bem antenado com isso, nós temos bastante especialistas em IA, as áreas lá na parte de pesquisa, mas também as áreas de produtos se conectam com isso para poder introduzir essa tecnologia nos nossos produtos. Quando nós lançamos o laboratório 4G, um laboratório que também estava à frente, né? A gente estava vindo com as gerações de banda larga 2G, 3G, o CPQD lançando esse laboratório 4G, uma parceria sempre com o Ministério das Comunicações, Funtel. Nossa história chega hoje ao presente, onde chegamos já à era do 5G, uma abertura do mercado que ela está muito alinhada aos objetivos do CPQD de criar um ecossistema mais amplo, de abrir oportunidades não apenas para desenvolvimento de tecnologia nacional, mas uma presença maior de empresas do nosso país dentro do ecossistema. E temos hoje o Open RAN, que é um dos nossos pilares hoje que a gente vem trabalhando para alavancar o 5G com soluções nacionais. Continuamos no trabalho, sim, também em tecnologias óticas, com chips que chegam a 1.2 terabits por segundo, realmente assim, num desafio tecnológico que poucos institutos e empresas no país têm condição de fazer, até mesmo desenvolvendo chips fotônicos, como a gente teve recentemente no projeto Teranet. Então, levar conectividade para toda a população e preparar a população que ela possa adotar isso e melhorar as suas condições de vida, eu acho que isso é uma pauta super relevante, onde os temas como, por exemplo, o Open RAN, são aqueles temas que vão oferecer oportunidade à indústria de fornecer soluções mais flexíveis e de menor custo para as empresas que vão prestar serviço na ponta. Então, esse é um exemplo de como a gente pode, certamente vai ajudar. Blockchain é uma tecnologia relativamente nova. A gente começa os nossos primeiros experimentos em 2016. Esses projetos, eles possibilitaram, os projetos de P&D, que nós desenvolvêssemos uma série de componentes e que depois de alguns anos, né, se viabilizou a disponibilização no mercado de 2 produtos, né? Os projetos também possibilitaram que o CPQD se tornasse uma referência nacional no tema blockchain e identidade digital descentralizada, e hoje somos também uma referência internacional
em identidade digital descentralizada. A mobilidade elétrica que vinha engatinhando até aquele momento, 2005, 2010, começou a ter um boom mundial e a gente foi acompanhando essa evolução, não só na parte dos veículos elétricos, como toda a infraestrutura de energia que tem que ser também desenvolvida para acompanhar a expansão desse mercado. Tá? A partir dos anos 2000, isso virou nosso foco. A gente tem vários princípios da mecânica quântica que a gente está começando a ver como a gente pode explorar eles tecnologicamente para várias aplicações. Especificamente aqui no CPQD, a gente está olhando para troca quântica de chaves. Basicamente, você vai emaranhar, aí não vai ter como fugir da parte técnica, você fazer um emaranhamento de dois átomos e você vai fazer a transmissão utilizando alguns protocolos que garantam que esse bit vai te fornecer segurança na hora de você recuperar os seus dados. Então você vai transmitir um único fóton e esse fóton vai ter uma chave criptográfica que vai permitir que você tenha segurança na transmissão. Provavelmente essas tecnologias quânticas não vão chegar para o usuário final, para sua casa. Eles vão ser aplicadas e exploradas para em cenários que exigem um alto nível de segurança na transmissão de dados. Então, por exemplo, um banco, uma transmissão para um setor de defesa, exército, marinha, aeronáutica. São situações onde se justifica esse investimento maior numa tecnologia quântica de segurança, mas que você consegue extrair valor desse tipo de tecnologia. Quando a gente fala do futuro da ótica, não só da ótica, mas das outras tecnologias, é difícil, cada vez mais difícil isolar uma tecnologia. Quando a gente fala do futuro, a gente está falando de integração. Então, a ótica, o sem-fio, a computação de próxima geração, tudo isso vai coexistir, porque uma vai depender da outra. As soluções elas vão precisar ser complementares. E o CPQD se encaixa como uma luva nesse futuro para atender com todas as nossas plataformas tecnológicas, nossas equipes, nossas competências, laboratórios, atender essas futuras demandas. Se a gente olha para trás, tudo que já foi feito, e o fato de tudo que já foi feito a gente continuar nesse processo de evolução, é porque a gente está sempre ouvindo as pessoas, então pessoas estão no centro, acompanhando o que tem de tendência em termos de gestão de pessoas, que é o que vai fazer sentido para os nossos colaboradores. E isso, para mim, é muito forte no nosso atual momento. A gente ouvir as nossas pessoas porque faz sentido para o CPQD. A gente não olha o porquê A, B, C faz, a gente olha o cuidado com as nossas pessoas. Então, a gente está neste momento, em termos de cultura, muito mais de fortalecimento, a gente passou já por uma transformação, a gente tem isso muito consolidado e a gente está num momento agora de fortalecer o nosso jeito de ser e de fazer, né, os nossos valores e as nossas competências. Esse é o nosso momento muito atual e empacotar melhor, estruturar melhor toda a parte de carreira e desempenho que é consolidada do passado. Afinal, a gente tem pessoas com uma vida aqui dentro, né? 30, 40 anos, isso também é um diferencial quando a gente olha para o mercado. Se você pensar uma empresa que as pessoas ficam tanto tempo, acho que traduz o cuidado que a gente tem com as pessoas, mas nesse momento a gente está atualizando, dando uma roupagem nova, formatando esses programas de desempenho e carreira justamente para potencializar isso no desenvolvimento e no plano de desenvolvimento individual de todos os nossos colaboradores. Concordo 100%. Acho que a gente almeja como gestão de pessoas, com que as pessoas e o CPQD eles sejam sempre o centro, mas sempre olhando para cima. Situações novas, alcançando novos patamares. A gente quer pessoas bem engajadas aqui dentro. A gente quer pessoas que têm esse reconhecimento da enorme empresa que a gente trabalha de uma forma muito bonita dentro do CPQD. Então a DGP vai fazer, acho que, de tudo para que a gente consiga fazer isso. E no final do dia, o impacto que a gente quer promover no mundo é que a gente tenha sucesso para os clientes dos nossos clientes, para os nossos colaboradores, no fundo, para a sociedade, né? A gente está falando de pessoas, então a gente quer um mundo melhor. Esse é o ponto que a gente enxerga para as próximas décadas. E a gente só tem aqui a ficar imaginando o que vai ser o nosso futuro. Para o 6G a gente já está falando de comunicação holográfica. Quando a gente fala de comunicações quânticas, já se demonstra, na teoria, a possibilidade de superar a velocidade da luz na comunicação. Então, para nós aqui, nós entendemos como engenheiros, como pesquisadores, mas nós estamos falando de tecnologias que fazem parte do Star Trek, são coisas que superam até os limites da física convencional, já entra numa nova física, algo que está sendo estudado ainda mundialmente, e a gente está de pouquinho em pouquinho colocando o pé
para estar preparado para esses novos desafios, os atuais e os futuros. E eu acho que o CPQD é a síntese do que o brasileiro é. A gente faz com pouco, muito e de impacto. Esse pano de fundo que nós temos de poder atender, de ajudar a sociedade brasileira. Eu acho que cada vez mais isso deveria ser acentuado. É o meu sonho, que a gente continue com isso. Que outros possam vir aqui sentar e dar continuidade a esse legado, a essa trajetória. Para quem trabalha no CPQD, para quem vive no CPQD, isso aqui é muito motivante e é um orgulho. É um orgulho como brasileiro. Agora não estou falando mais como presidente, estou falando como brasileiro. É um orgulho trabalhar no CPQD, é um orgulho ver o CPQD e o quanto o CPQD contribui com o nosso país.